Olá, nós estamos no segundo semestre vendo aí os debates no Senado Federal para a reforma tributária. Nós sabemos que ainda tem alguns passos a serem feitos a partir das votações, se houver emenda. Já tratamos aqui das questões econômicas, políticas. E hoje nós vamos falar de algo específico relacionado justamente à reforma tributária. Essa reforma, ela vai trazer algum tipo de benefício ou vai pesar no bolso das pessoas quando se fala em herança? Vai ter taxação da herança? O que vai mudar? O que existe hoje? Como é que funciona hoje? Né, quando você tem aí o falecimento de um parente, né, um pai, uma mãe, você recebe aí ou imóveis, ou investimentos, ou dívidas. É sobre esse assunto que nós vamos falar. Não é simples, mas vem com a gente que eu tenho certeza que você vai se beneficiar dos esclarecimentos e das informações do nosso convidado de hoje. Carlos Hayashida, advogado, especialista em direito empresarial. Falei correto o seu nome, Carlos? Correto. Bem-vindo. Bem-vindo, então, Carlos. Eu queria que você iniciasse, especialmente, explicando hoje como é que funciona, né, a transmissão de herança no Brasil, né, seja de imóveis, seja de recursos que estão aplicados, por exemplo, em bancos, né, e as dívidas. Como funciona hoje essa questão? Bom dia, primeiro, né, agradecer a oportunidade de estar aqui falando de um tema que está em voga, uma questão que 95% da população vai se deparar com o inventário. Então é importante a gente trazer para a população, explicar um pouco desse instituto. Hoje, no Brasil, vigora a questão da transmissão por competência do Estado, né? Tendo uma taxação do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Mortes, ou seja, quando o dono daquele patrimônio ele se ausenta, deixa de comparecer, a transmissão desse patrimônio ou dos bens que ele possui, ele é feita a transição por meio de inventário, né? Então, por mais que esteja a reforma tributária tramitando no Congresso, esse direito da propriedade, o direito da herança, ele está mantido. O que se discute é a forma que vai acontecer toda essa transmissão. Então, hoje, praticamente, é a competência dos estados, né? Os estados fazem a cobrança ali de 4% a 8%. Mato Grosso, inclusive, ele já faz uma progressividade da taxação em cima dos valores desse patrimônio que vai ser transmitido de 2% até 8%. O que acontece, Lindsay? E que a reforma vai mudar, já antecipando um pouco. Hoje, a competência está nos estados. E a competência é da onde se abre o processo de inventário. Então, começa, na verdade, essa corrida para ver o estado que cobra menos para se iniciar um inventário naquele estado que tem menor taxação. A reforma ela vem até para acabar com um pouco disso, para ter essa questão de procura, que hoje ainda não foi promulgada, mas ela vai acabar com isso, sendo que a taxação vai ser do estado de origem do imóvel. Então vai acabar essa da abertura. Hoje é possível isso? Você abrir em outro estado? Hoje acontece isso e é uma forma aí que se buscam de correr de uma taxação maior a procurar um estado que tem uma incidência de alíquota menor do ITCMD. E a reforma, ela propõe a alteração desses percentuais de cobrança? O texto hoje, ela mantém uma progressividade. Hoje tem alguns estados que essa taxação é fixa. 14 estados já fazem de forma progressiva, igual o Mato Grosso, né? Até 8%. A reforma, ela vai ter essa taxação progressiva já no texto. Então, assim, quanto maior for teu patrimônio, mais imposto você vai pagar. Só ainda não tem a decisão de qual o valor dessa progressividade. Provavelmente, ela vai ser estabelecida por meio de lei complementar, mas a preocupação de quem tem patrimônio e dos empresários é que essa taxação pode vir a 27,5%. Nossa. Bom, mas de qualquer forma haverá um período de transição aí, até para que haja, né, toda uma adaptação legislativa nos estados, né, isso, né, no pós-reforma. Sim, a reforma tributária como um todo, ela vai ter um período de transição, né? Iniciando-se algumas questões em 2026, caso ela for aprovada este ano ainda, né? Nós estamos projetando com aprovação esse ano. Em 2026 começa essa transição
e algumas questões só vão começar em 2026. Então, assim, tem muita coisa, tem muita água para rolar, mas a preocupação, principalmente daqueles que detêm um patrimônio considerável, já inicia-se a preocupação e também a preocupação dos herdeiros que vão receber esse patrimônio, já se procuram ferramentas alternativas para se livrar um pouco de uma taxação maior que está por vir. Muito alta, né? Bom, antes da gente falar dessas alternativas, eu ainda queria trazer para a realidade do que é cobrado, do o que é ainda hoje nos processos. Primeiro, você falou, né, do inventário, as pessoas às vezes se esquecem, né, que elas não herdam apenas aquilo que é de ônus, mas as dívidas também. Como é que estão essas questões de herança das dívidas quando quando se abre um inventário? É importante destacar, né, bem lembrado por você, hoje, em média, um inventário custa 20% do patrimônio, considerando aí as taxas... Um processo. Um processo normal de inventário. Faleceu o patriarca ou a matriarca da família, digamos que ele tem um patrimônio de 1 milhão, ele provavelmente ele vai gastar 20% desse patrimônio com emolumentos, taxa de cartório, honorários advocatícios e o imposto. Então, hoje, nas regras atuais, já chega a 20%. E ainda pode aumentar, considerando às vezes que acontece muito no dia a dia, falece, deixa de comparecer o patriarca ou a matriarca e vai ter que fazer a abertura do inventário. Às vezes a família não tem conhecimento do patrimônio, às vezes não tem essa documentação em mão, às vezes também não tem recurso disponível para pagar esse custo, aí ele tem que vender parte desse patrimônio para continuar o patrimônio. Isso acontece muito, Lindsay, muito mesmo. E aí quando se coloca a perda da venda desse patrimônio, chega a delimitação do patrimônio maior. Porque, por exemplo, você precisa de 200 mil na mão para fazer o pagamento dessas custas. Você não tem, o que você vai fazer? Os herdeiros, em comum acordo, chegam lá e vendem um pedaço. Mas um patrimônio que vale 200 mil, para você vender a toque de caixa, você não vai conseguir vender pelo valor de mercado dele. Aí você acaba reduzindo. Então, às vezes, a delimitação do patrimônio é muito maior do que 20%. Falando, então, em travas de patrimônio, você citou aí algumas questões, né? Às vezes a pessoa não tem o dinheiro, o recurso suficiente para dar entrada e seguir esse processo, mas assim, você falou de documentos, né? O que mais pode travar um inventário? Trava de patrimônio? Não, trava de inventário. O que pode atrapalhar e esse processo ficar parado, ficar, sei lá, né, por anos a fio? Uma coisa que ninguém gosta de comentar e ninguém gosta de planejar, mas que vamos ter que passar por isso, é uma certeza que nós vamos ter, é fazer esse planejamento principalmente da questão dos herdeiros. Muitas travas da questão do inventário é a disputa dos herdeiros. Famílias que se dão muito bem e quando chega nesse momento processual de tratar do patrimônio, começam-se as brigas. Então não tem regras definidas. Isso quando a gente fala de uma família tradicional, que tem uma família que nasceu, cresceu junto com pai e mãe e filhos. Agora você imagina quando a gente traz para uma situação de um patriarca que teve 3 esposas na vida dele, com filhos de vários casamentos e às vezes aparecem inclusive herdeiros que não se conhecem em vida. Então essas são algumas travas que embola o inventário e faz ele ficar burocrático e custoso. E atrapalhando, inclusive, às vezes, o negócio da família. Porque aí, essas brigas, esses litígios, acabam travando o negócio. E muitas das vezes não tem um administrador para continuar dando continuidade no negócio familiar. Em média, quanto dura um processo de inventário? Isso a gente está falando em processo judicial, né? Porque há a possibilidade de fazer o inventário extrajudicial pelos cartórios, quando não tem menor de idade, né? Acho que tem algumas questões assim, mas quanto dura? Tem diferença até em tempo em relação ao extrajudicial e ao judicial? Tem muita diferença, exatamente como você falou. O extrajudicial, quando ele já está pronto para ser feito, não tem um interesse coletivo na situação, você consegue fazer de forma administrativa mais célere, né? Agora, tem coisa, eu tenho um inventário que eu comecei na advocacia, eu tenho 15 anos e até hoje ele não finalizou. Nossa. Então, assim, varia muito da questão de como se encontra o patrimônio. Às vezes precisa de alguma regularização, mas principal é essa questão do planejamento da sucessão.
entre os herdeiros principalmente. Bom, então vamos já falar de solução, né, gente? Porque, assim, a gente vai até desanimando de ouvir, porque tem mil situações. Assim, eu tenho conhecimento também, por exemplo, de gente que tem um imóvel na família apenas, e são pessoas depois, que são pessoas simples, que não têm esse recurso, e aí fica esse imóvel aí, não abre inventário, aí tem, né, tem uma diferença na taxa, né? Se você abrir, tem um prazo, inclusive, para você abrir Tem o um inventário, prazo, né? senão paga Qual que é multa, mesmo o inclusive. prazo? 30 dias para você dar a abertura do inventário. 30 dias, gente. Às vezes você ainda está no luto em família, né? E dependendo da forma, da relação com a pessoa, você nem lembra, né? Então, assim, falando agora de planejamento. A gente já teve, acho que o ano passado, faz muito tempo, a gente falou de holding familiar. Mas eu queria, assim, que você explicasse inicialmente, como planejar? A holding é uma alternativa? É viável? É mais rentável, Carlos? Olha, a holding ela tem sido uma ferramenta bastante utilizada e bastante útil para as pessoas que detêm o patrimônio e também o gerenciamento da sua empresa, né? As holding elas têm várias formas de ser e para nossa questão que a gente está tratando de herança, o que se tem feito hoje é a holding patrimonial. Cria-se uma empresa, bem objetivamente, cria-se uma empresa para gerir o patrimônio dos sócios. No caso da família ali, vamos dizer para a realidade matogrossense, né? O fazendeiro que tem o seu patrimônio do seu negócio ali, uma fazenda, ele tira essa fazenda da sua pessoa física e faz um CNPJ para cuidar desse patrimônio. Por que disso, Lindsay? Primeiramente, por questão de redução fiscal. Se você fazer um ganho capital em cima do seu patrimônio, no CPF, a princípio, 27,5% que você vai pagar de imposto. E na empresa, você já cai para 11,33%. Então, já tem uma economia aí de mais de 40%, 60% quase em cima disso. Isso desculpa só te cortar, mas assim, você falou de fazenda, mas isso pode ser feito para imóvel na cidade? Pode fazer para imóvel móvel e imóvel, tá? Carros também. Pode fazer também. A gente não indica fazer isso até, porque a questão de você fazer uma empresa gerir o seu patrimônio é você proteger, além de você fazer uma sucessão menos onerosa. Então, quando você coloca móveis, por exemplo, veículos, esse veículo, ele é praticamente uma arma, vamos assim dizer, né? Por que arma? Porque ele pode ocasionar um acidente, pode matar alguém, né? Ou pode cair no rio e ter uma questão ambiental. Então, a gente não coloca na mesma empresa as questões de móveis com imóvel. Praticamente, a gente trabalha o patrimônio imóvel separado dos móveis. Dos móveis, né? Tá, e aí como então desenvolver esse planejamento? Porque pelo que você está explicando, ele tem que ser feito em comum acordo, em vida, enquanto se consegue, né, administrar aí esses desejos, essas vontades, né? Como iniciar um planejamento? Isso é importante a gente falar, porque a constituição da holding com o objetivo de sucessão e planejamento familiar, primeiro, o que acontece? A dispensa do inventário. Você deixa de transmitir patrimônio, você vai transferir cotas. Então, você não tem a necessidade de inventário para fazer a transferência desse patrimônio que está numa holding patrimonial. E o mais importante de ter uma holding bem constituída, que a gente até está passando um caso público agora, é a questão da governança. Para você constituir essa holding, não é meramente você fazer um contrato social e na CDL lá, registrar ela e pegar um CNPJ. Tem todo um arranjo societário, familiar, com as regras societárias familiar, para você fazer uma governança bem feita. Com os votos, com os interesses, com a transparência dessa conversa entre os entes familiares. O que acontece hoje, Lindsay, é que às vezes pessoas não capacitadas de fazer uma holding patrimonial ou um planejamento sucessório, ela simplesmente cria um CNPJ e coloca todo o patrimônio lá dentro. Aí ele não vai funcionar, como a gente está tendo o caso da Larissa Manoela. Ah, sim, justamente a gente ia entrar nesse assunto daí. Ela está questionando, ela chegou à maioridade e ela está questionando a holding criada pelos pais, né? É possível isso? Como fazer, né, esse questionamento? Pode ser então alterada essa holding, essas cotas?
A questão dela, inclusive porque foi feito pelos pais, uma empresa, né, dela para gerir os ganhos que ela tem com a imagem, com as atividades artísticas dela. E quando ela era menor, ela foi feita uma holding que ela tem um percentual de 2%. Aí agora, na maioridade, com os problemas que está ocasionando, ela questiona que esse ganho dela é muito menor do que elas têm direito, até porque ela é todo o negócio, né? Então ela se questiona isso. Mas o que traz para a gente a importância disso? É uma questão de um planejamento mal feito. Uma holding bem feita, ela é feita à mão multidisciplinar, com contadores, advogados especializados, economistas, administradores. Então é um processo longo até, de ano que você faz para você ter todo esse preparo de como vai ser e como você vai fazer essa sucessão para não se ter um problema no futuro. Mas é uma coisa cultural para o brasileiro difícil. Você prever e planejar. Então, o planejamento sucessório, não só por holding, mas por qualquer outros meios, ele vai ser bem feito e ter o resultado se ele for devidamente planejado e executado. Até assim, a gente não vai por esse meandro, mas até uma questão dela esbarraria até em direito da criança e do adolescente, direito familiar, né? Eu acho que assim, é algo que precisaria ter até uma fiscalização mais rigorosa, você dispor de seu filho menor de idade, né? Utilizar aí a sua imagem. Eu acho que assim, é possível, por exemplo, se questionar esse tipo de... Claro que não é só a área, né? Mas foi algo que me veio aí, se questionar esse tipo de holding ainda, enquanto o menor Não, tá com sob a certeza. proteção. Nós preocupamos muito com essa questão na constituição de holding, principalmente assistindo os menores. Porque assim, a holding, ela vai ter os direitos de garantia sucessória do direito de família. O que a gente planeja e verifica, por exemplo, pode ter menor, inclusive, pode né? ter menor, a gente coloca os menores, mas você tem que colocar as regras de governança de como vai acontecer a sucessão. Eu vou trazer aqui rapidamente a situação dos japoneses, né? Nossos patrícios lá que têm uma fama de uma questão de empresa familiar bem sucedida. Lá, por exemplo, essa questão do planejamento sucessório, eles colocam desde o que o filho vai ter que formar para ele assumir o negócio da família. Então eles colocam lá desde o detalhe, olha, ele tem que ser trainee em cada setor da empresa, ele tem que ser formado nos ramos do conhecimento tal e tal. Depois de certo tempo, ele tem o direito garantido dele da herança, só que ele só vai assumir a administração quando ele cumpre os requisitos que a própria família colocou. Porque ele não está herdando só um patrimônio, um negócio que é só dele e da família dele. Tem todo um interesse social também do empreendimento. Então tem pessoas lá também, pessoas que têm mais expertise, que têm mais qualidade para gerir o negócio. Não só porque o patriarca lá, o atual administrador, ele deixa de comparecer, o herdeiro já vem e assume. E essa questão também, Larissa Bonoello, foi bem assim. Ela os pais o colocaram ali, né? A gente não pode falar, não tem conhecimento do processo como um todo, pelo que a gente vê pela mídia, mas que foi nesse sentido, né? Houve o desacordo comercial, ela tentou até algumas negociações, isso fala dela nas entrevistas, para tentar aumentar o ganho, e a família já está contrapondo. E com certeza vai ter questionamento, já está tendo questionamento jurídico para ver a legalidade desses percentuais e da forma como foi instituída essa holding. No caso, por exemplo, você citou aí dos japoneses e dessa questão da empresa familiar, que passa de geração para geração, às vezes a geração atual, a geração futura, não quer seguir o mesmo negócio. Né? Qual seria o melhor caminho? Porque às vezes a primeira coisa que faz, vamos vender, vamos acabar com tudo, eu vou seguir a minha vocação em outra área. É possível ele continuar, por exemplo, administrando ou colocar alguém para administrar isso e seguir adiante com esse patrimônio? A grande preocupação nossa com a holding, na verdade, é o legado do negócio, né? E quando a gente traz essas questões e a gente trata isso no dia a dia, vou trazer de novo para o Mato Grosso para ser mais fácil elucidação. O fazendeiro, ele tem uma fazenda longe, vamos dizer lá em Santa Cruz do Xingu, e ele tem uma questão financeira
privilegiada, ele quer que os filhos deles estudem nos Estados Unidos, no Canadá, fora do país, etc. e tal. E deixa de conviver ali. Um vai ser médico, o outro vai ser advogado, e não quer tratar a lida. Mas o direito da herança dele, da sucessão, está garantido. Ele tem um percentual. Mas o pai fala, olha, eu quero que meu negócio continue depois que eu não comparecer. Então, o que normalmente se constitui por meio de regras de governança e de planejamento, é que você constitui a empresa e os filhos eles vão ter o ganho, o capital daquilo dali. Eles vão ser acionistas da empresa. Eles vão participar, tendo votos, inclusive, de decisão, mas você planeja uma administração para o negócio. E ele vai ter direito, sim, aos resultados daquele empreendimento, daquela empresa. E também do patrimônio. Como a gente colocou o patrimônio como uma empresa, e ele herda isso dali, mas ele está alugando ou arrendando um comodato para a empresa. Então ele tem ganho em cima disso dentro do seu direito sucessório. Então isso que se organiza. A questão de uma nora, de um genro, que não tem nada a ver com o negócio ali, mas ele vai ter o direito assegurado, mas inclusive a previsão de que, olha, quando tiver a sucessão, ela vai herder aquele capital, X%, e será pago de tal forma. Então, se consegue se planejar, principalmente para manter a garantia do direito sucessório e também a garantia do legado. Vou te dar um dado bastante curioso até. Hoje no Brasil, só 30% das empresas, ela chega na segunda geração. Nossa. E só 15% na terceira geração. Então, o negócio seu hoje, provavelmente seus netos não vão ter. Nossa. E nós, como cuidamos de empresas, né, a nossa especialidade é o legado do negócio, da empresa e da garantia do patrimônio familiar, é que isso continue, se perpetue, né? E quando o patriarca ou a matriarca não querem saber de planejar, de buscar holding, de nada, e deixa por conta dos herdeiros, porque isso aí vai ser problema deles, depois que eu morrer eu tô livre. Como é que faz, Carlos? Acontece muito isso. Os herdeiros podem adiantar, digamos, esse planejamento? Pode, deve e vem acontecido muito isso. Ontem mesmo, né, não vou falar nome aqui, mas a gente teve uma situação muito parecida. Os filhos procuraram um agente preocupado, né? O pai já tá numa idade avançada. Não que os filhos estão querendo matar o pai, né? Vamos ser claros. É porque a primeira interpretação que eles dão, né? Mas vocês querem me matar. É um tabu que a gente tem que aprender a lidar, né? A cultura nossa não permite isso. E aí, infelizmente, a gente não trata isso em vida, aí se aumenta os conflitos. Quando você faz um planejamento sucessório, até os conflitos diminuem. Porque você já antecipa esse eventual conflito posterior em vida. Então você consegue tratar, inclusive, com a decisão que o patriarca tem, ou que a matriarca tem. Então a gente consegue lidar de forma mais amistosa a prevenção de um conflito posterior. Mas os filhos podem procurar, primeiramente procurando, trazendo os benefícios, mostrando para o pai, que isso daí depois ele vai ter um problema, que ele não sabe, não participa. Então tem que deixar os profissionais que estão habilitados já antecipadamente para prevendo essa questão que vai acontecer. Ninguém quer tratar, mas é uma coisa que infelizmente é da vida. Vai acontecer a falta de um ente. Esses futuros herdeiros, eles têm, por exemplo, acesso a informações que são omitidas, do tipo imóveis em cartórios, eles conseguem, né? Ele consegue levantar essas informações para saber, na verdade, o que tem ali à sua disposição, o que pode vir é possível isso? Hoje é muito possível, né? Inclusive, os registros de imóveis, eles são públicos. Nos cartórios, né? Então, assim, você consegue hoje, de forma bem célere até, você fazer busca por meio da internet e você conseguir levantar certidões no patrimônio em nome de uma pessoa ou do CPF da pessoa. O que acontece às vezes, que é totalmente errado, mas que dificulta que às vezes tem imóveis que não estão no nome da pessoa, né? Aí dificulta, mas você trazer, publicitar o patrimônio já existente no núcleo familiar
consegue sim, de uma maneira bem célere hoje em dia. Bom, quem quiser, então, buscar mais informações, ver com você, né, como fazer esse planejamento, onde encontrar, né, você, o seu escritório. Que a gente tem uma empresa, não é um escritório de advocacia que cuida, Lindsay. Deixar bem claro, nós cuidamos dessa área da questão de holdings, de sucessão, de proteção patrimonial, tanto a complexidade que a gente trata por meio de uma equipe multidisciplinar, Bacana. Que são mais de 250 profissionais que lidam da melhor forma possível. Contadores, administradores, economistas e também advogados, né? Que é o Grupo Estúdio MT. Então, fácil também nas redes sociais. Estúdio com E ou S mudo? S mudo. S mudo. Estúdio MT. Grupo Estúdio MT.com.br. Vai estar lá com bastante informações sobre esses assuntos. Bacana. Vamos divulgar aí. Obrigada novamente pelas suas informações. Estamos à disposição, né? É uma questão que está em voga, que muita gente tem curiosidade. E nós estamos aqui para cumprir o nosso papel, que é passar para a população um pouco de conhecimento que nós temos. Tá joia, obrigada. Nós conversamos com o Carlos Hayashida, advogado, especialista em direito empresarial. Anote aí, então, se você quiser saber mais informações, Grupo Estúdio com S mudo, estudiomt.com.br. A gente vai deixar também aqui transcrito. E eu sugiro a você que compartilhe essa entrevista aí para amigos, parentes, conhecidos, porque essa é uma questão que vai ter que ser enfrentada se você já não estiver enfrentando, né, questões relacionadas à herança, a inventários, até conflitos em família. É importante, né, haver uma busca por uma conciliação, por algo que se chegue da melhor forma para todos, né? Então, fica essa dica, holding familiar, herança, inventário, mande aí para todos. Obrigada pela audiência, até a próxima.